Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Programa Mais Tradição. Evoca e valoriza aquilo que muita gente acha que está perdido ao luléu. Como é importante abraçar amigos e irmãos dos mais longitos recantos. E por intermédio deste programa e da maior rede de rádios do sul do Brasil, nós integramos e valorizamos o planeta Terra, por intermédio de grandes valores. E desta feita, estamos recebendo aqui um amigo e irmão, um cidadão gaúcho e brasileiro, um homem que traz do seu eu a estirpe campeira, porque também é médico veterinário. Ele é o vice-presidente nacional do núcleo do cavalo campeiro. Ele é Dr. Cassiano Boff. Sejas bem-vindo. Muito obrigado, Almair. Para mim é uma honra estar aqui no teu programa e poder passar um pouquinho do nosso trabalho aí, que é peleado, mas é bem gaúcho. Acho que o pessoal vai gostar. Esse programa tem a força de Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. E nós estamos integrando e valorizando este momento porque está chegando de passitos muito largos também a Expo Inter. Mas, Cassiano, quero dizer para ti de alta e viva voz, e já te agradecer, porque sabemos do teu trabalho, do teu serviço, da tua credibilidade em ser uma autoridade sobre esse primitivo meio de transporte, locomoção, tração e comunicação, e um dia foi até trincheira nos campos de batalha, que são, e não deixa de ser, o cavalo. Eu nasci com esse negócio do cavalo, né? No sangue, embora não fosse de família. Quer dizer, minha família é de origem italiana e na Itália, na região do Vêneto, Roma, o exército de Roma gostava de buscar os cavalos de guerra que eram os mais bem treinados e domados da região do Vêneto. Entendeu? Depois de muitas guerras que teve lá, veio os imigrantes para cá. A minha família é do comércio, não tinha nada a ver com cavalo. Mas eu nasci com esse negócio, paixão pelo cavalo. Olha bem o que tu está me falando aí. E nada é por acaso. Porque primitivamente, pelo esse atavismo, esse estoicismo crioulo que traz e vem a nós, o Rio Grande do Sul tem essa tradição. E o estado do Rio Grande do Sul tem cultura própria. E nós enaltecemos aqueles primitivos. Ao pé da serra, o alemão. Na serra, o italiano. E antes dos teus avós vir de lá, esteve aqui Giuseppe Garibaldi, lado a lado com o maior centauro da Pampa Meridional. E disse o que tu disse, em outras palavras, que se ele tivesse os cavalos, os primitivos cargas de cavalaria, ele conquistaria o mundo, porque ele sabe do valor do que é um animal e a perícia do homem no lombo do cavalo. Né? Então, olha aí, uma coisa traz a outra. Parabéns, que tu tens esse atavismo. Obrigado. E eu acho que você tem também, né? A gente está junto aí nesse barco. Tanto que tu me chamaste aqui e eu era criador de cavalo árabe, desde piá, gostava e tinha esse inclino e estudava a raça. Criei alguns animais, não muitos, mas... Tu foi criador de cavalo árabe antes de ser... Antes de ser do campeiro. Antes de ser veterinário. Isso. Já domava cavalo, ia para São Paulo fazer curso. Porque aqui em Caxias, os domadores diziam que o árabe não prestava para nada. O pessoal não sabia domar o cavalo árabe. É um cavalo um pouco para frente, assim, ele... É um cavalo de sangue mais quente, que ele não aceita apanhar, é diferente um pouco a doma. Eu comecei a fazer curso em São Paulo para poder domar meus próprios cavalos. Aí comecei a domar e treinar e comecei a me destacar. Mas só um pouquinho. Árabe. Mas essa doma racional? Racional. Ah. Só que aí o que eu transformava, eu adaptava a minha doma. Começava com a racional, mas no final dela é como se tu andasse no crioulo, com uma mão só, parando, esbarrando, virando. Entendeu? Essa que era a doma.
E então eu aprendi que animais de genética melhor eram mais fáceis de domar. Genética funcional. Isso dentro do cavalo árabe, porque o árabe hoje é um bibelô. Ainda temos aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos, um campeonato na Expo Inter, que termina na Expo Inter, de cavalos árabes funcionais. Tambor, baliza, rédea, prova com gado. Então, isso tem no cavalo árabe aqui do Sul. E foi essa escola também que eu me criei. Né? Ah, Existe, homem. existe a Associação Gaúcha do Cavalo Árabe. Então, essa eu sou sócio ainda e acompanho. Tenho animais meus que eu criei ainda competindo. E, só que quando eu me formei em veterinária, eu já tinha uma escola muito grande do cavalo árabe, né? Que eu estudei a criação do cavalo árabe nos 5 continentes. Barbaridade. Então, como é que eles desenvolveram, por que que eles fizeram, pá, 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 pá. Então, quando O eu... cavalo árabe é um primitivo tanque de guerra. Os árabes quase dominaram a Europa e o principal diferencial de guerra deles era o cavalo. Eram mais ágeis, diferentes dos cavalos grandes, Justo. fortes e mais lentos. Eles eram mais ágeis. Então, eles atacavam à noite com fêmeas, não garanhões, para não fazer barulho, e pegavam os caras de surpresa e com animais ágeis. Então, dominaram quase toda a Europa. Então, os europeus começaram a buscar esses animais. Então, hoje existia no mundo 5 linhagens principais de cavalo árabe. O cavalo árabe egípcio, que era o fundador, né, o dos Sim. árabes. Depois existiu uma muito forte na Polônia, então o árabe polonês, o árabe espanhol, o árabe inglês e o árabe russo. A Rússia também tinha cavalos árabes muito bons que eram selecionados no esporte para serem atletas de guerra, né? Porque o automóvel está com nós há muito pouco tempo, né? Justamente. Tu está falando uma coisa e que me chamou a atenção, o cavalo árabe, foi quando nós cruzamos os Andes. Molhamos as patas dos cavalos aqui em Cidreira, no Atlântico, e depois molhamos no Pacífico, em Valparaíso. E quem montou nesse cavalo foi Antônio Augusto Fagundes. E tivemos problema também, tu como médico veterinário, quer dizer, a alimentação do cavalo era com melaço. Só que a água que nós muitas vezes enfrentamos lá, nas cordilheiras, nas pré-cordilheiras, é água saloba, né? Saloba, é. E daí, doutor, Aí o animal desidrata, né? Eu não vou crucificar o melaço, né? não, Mas não, sim, sim. eu tô Sim, não, tu falando, tá me falando eu tô do que passando tu para passou, ti, é. Daí eu vou te explicar tecnicamente, né? O melaço ele é uma grande fonte energética, então ele é importante para animais que fazem grandes distâncias. Mas o que tem que ser cuidado é a quantidade que tu dá, né? E o cavalo é um animal que necessita muito da água, né? São 20 a 25 litros de água por dia. E nessas longas jornadas, então é importante que ele vai tomar até mais, né? puxa, isso é uma aula, tia. É. Tu sabe que, eu estou falando uma coisa e que tu já, graças a E Deus, isso não é só o cavalo campeiro, o árabe, o crioulo, já todas as raças todas as raças. necessitam. E essa quantidade de água, ela está relacionada com o peso do animal. Se o cavalo tem 400 quilos, vamos dispor, é 25 litros por dia. 500, vai ser mais litros, assim por diante, né? Então é muito importante a nutrição animal. Então, eu até participo, sou responsável técnico numa fábrica de rações em São Francisco de Paula. Até um dos patrocinadores do cavalo campeiro aí na Expo Inter, que o nosso patrão lá é o Mário Borghetto. Não sei se você Borghetto, ouviu falar, é. Borghetto. Mário Borghetto, é. Não, eu já ouvi falar no Mário Borghetto. É, tem a cancha de laço lá, tem o Justo. CTG, um dos mais antigos de São Francisco de Paula. É O um homem é um palanque. tradicionalista, um cerne. É um sério, não É um sei, não, cerne. já ouvi falar nele. Mas aí que tá, olha só, uma coisa atrás da outra. E nós que somos, temos esse atavismo pelo cavalo, é importante o que tu estás falando aí. Para nós, muitas vezes, claro, sabemos tratar, mas eu quis dizer que o melaço,
com a água saloba, Claro. pode dar cólica? Pode dar. Só que o principal problema, né, é que o melaço, ele vai dar mais sede também, precisa de mais água para diluir ele. tá aí. E a água saloba é a mesma coisa que não dá água, ou até pior do que dá essa água, melhor não dar, porque ela desidrata o animal. Então, se o animal está desidratado e tomar, vai desidratar mais ainda. Mas, Cassiano, então o que eu vou te contar agora são coisas, experiência nossa. Tivemos amigos, irmãos nossos, argentinos, que se preocuparam conosco e mandavam água ali de Mendonça, tambor, e os cavalos, quando chegava as pipas para dar água para eles, só no movimentar os tambores, os cavalos ficavam loucos. Já. Mexeu a orelha. Tu vê como é que era, rapaz. Mas, Tchê, o que me chama? Quero que tu nos mostre aí esses troféus aí do cavalo campeiro. Tá. Eu fiz É o seguinte. esse enredo aí para buscar o campeiro. Então, o campeiro, quando eu me formei em veterinário, eu já participava então do cavalo árabe já. E eu, como um veterinário, me senti na obrigação de ajudar ou de trabalhar por uma raça de cavalo da minha região. Mas existe isso, né? Existe um cavalo na nossa região? Existe. É o cavalo campeiro. Antigamente chamado de pelo duro. Era o pelo duro que tinha na região. Os cavalos, todas as raças do mundo, elas são originadas de regiões geográficas. E essas regiões geográficas, a nossa região aqui, que é a Serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fazem essa região dos pinheirais de araucárias. Justo. E essa raça de cavalo se criou nessas regiões, comendo pinhão, enfrentando frio, né? Pastagem ruim no inverno. E da onde que eles vieram? Porque no nosso continente não tinha cavalo. Então, os espanhóis, quando descobriram aqui, o cabeça de vaca chegou em 1554, se eu não me engano, e fez uma excursão trazendo gado e cavalos, e chegaram em Santa Catarina, subiram a serra e foram para Assunção, no Paraná. Esses cavalos ali, que foram para Assunção, deram origem ao cavalo crioulo. Mas nesse percurso, inclusive aqui, nessa primeira serra, eles chegaram ali, muitos ficaram machucados e tiveram que ficar aí. Alguns fugiram. E essa base genética ali é a do cavalo campeiro. Pelo duro antigo, cavalo campeiro. Marchador do pinhão. Se procriou aí. Aqui. E outra leva foi para Assunção, Paraguai, que é a base genética do crioulo. Então existia um cavalo de marcha e de trote nesse meio. Porque o cavalo de marcha era um cavalo usado para deslocamentos rápidos, né? Justo. Então, 250 anos depois, quando eles vieram na serra, tinha imensidão de cavalo e gado aí. Se depararam com um negócio fenomenal. E dali para cá começaram a selecionar os animais, né, na serra. E aí, anos depois, tem uns músicos muito famosos aqui na serra. Imagina, os irmãos Bertucci. Então, algumas composições deles, que é de 1945, fala do cavalo marchador da serra. Justo. Que cavalo é esse? É a nossa raça daqui. Então, quando eu me formei, eu disse, tem uma raça aqui, eu quero ajudar essa raça. Entendeu? Quero ajudar, quero trabalhar para essa raça. Aliás, tu falou uma coisa, porque justamente os Bertucci falam que com a gaita da garupa, qual é o instrumento que ele tem que ser um animal muito... Não pode estar... Dócil e macio, né? Claro. Eles falavam muito do cavalo marchador em várias músicas. Falavam. Cavalo preto, cavalo tostado, entre outros, né? Cancioneiro das Coxilhas. Grande Adelar Bertucci e Oneide Bertucci. É. Então, inclusive, o filho do Oneide, o Paulo Bertucci. A gente janta, às vezes, na quarta-feira. A gente tem um grupo aí que é o
confraria dos Bugres, que é do Campo dos Bugres antigo. Justamente, eu ajudei a criar o Campo dos Campo dos Bugres. Bugres. Aliás, o Paulo já era para Ter ter visto. estado aqui, mas os atropelos são muito grandes. Mas ele está a caminho. O Paulo é um baita historiador também, conhecedor da cultura. Justo. E quem está na frente do Campo dos Bugres hoje é o Paulo Madalosso. Então, inclusive, dia 29, que é o dia da abertura da Expo Inter, vai ter um torneio de laço do Campo dos Bugres. E depois, acho que é o ano que vem, que vai ter o rodeio, ainda não sei a data. Mas então, esse Campo dos Bugres é a nossa região aqui da Serra, né? Que tinha Justamente. muito índio. Primitivamente, Caxias do Sul era Campo dos Bugres. Campo dos Bugres. É. Né? Então, falando ali dos Bertucci, o que eu ia dizer? Que o Paulo Bertucci dizia: não, no tempo do meu pai, tá louco andar em cavalo de trote. Cavalo de trote de pobre, nós tínhamos que andar em cavalo de marcha, que era os bons. Eu digo, mas também não é assim, né? Mas é que eles achavam mais cômodo, né? E vários laçadores antigos aqui que eu conversei durante a minha carreira, minha vida aí, falavam que o pai deles laçava em cavalo de marcha, fazia lida de campo em cavalo de marcha, que era o campeiro, o pelo duro, que hoje é o campeiro, né? Porque o pessoal de Santa Catarina se deu conta disso e chamaram o Ministério da Agricultura para examinar e formaram a raça. O Ministério aprovou a raça. Justamente, eu quero que tu explique esse detalhe. Então, em 1975, eles escreveram a associação, a primeira ata, Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campeiro. Se reuniram lá alguns criadores. Em 84, 85, se não me recordo, se não me falha a memória, então o Ministério veio, fez todo o levantamento, aprovou a raça e dali iniciou a raça homologada pelo Ministério da Agricultura. Então a gente tem a homologação. Hoje eu também sou técnico do cavalo campeiro, sou jurado, crio o cavalo campeiro e trabalho para a raça. Vivo do cavalo hoje, né? Não vou ser milionário, mas o prazer que o animal me dá é como se eu fosse. Quando eu acordo, vai trabalhar? Não, vou ali ver os cavalos. Então, essa a minha paixão. Daí parece Parabéns, que não é trabalho, mas é bem cansativo também, né? O cara, depois tô chegando aos 50 anos quase, e daí o cara começa a ver que pesa, né? Não é mais que nem tinha 30. Tá bem. Tu com 50 anos tá te achando muito velho. Tem muito chão, né? Não, por favor, Água, por favor. Tchê, tu sabe que tu falando uma coisa, mas esse envolvimento hoje, tu vê o cavalo, a sede nacional, Curitibanos. Santa Catarina. Então, eu vou falar o nome de alguns criadores para homenageá-los que estavam nessa primeira ata que o Ministério aprovou, né? Que foi o seu Ivadi de Almeida, o seu Lauro Costa, o seu Osni Koenig e o Merindo Fernandes, dos que eu me lembro, mas teve mais, né? Agora, sim, peço desculpas, né? Quem está ouvindo se me esqueci de algum, mas não foram muitos. Mas uma das curiosidades que eu queria falar é que o Lauro Costa, um dos criadores que iniciou a raça, ele começou a criar em 1945 e comprou os primeiros animais de um criador de Coxilha Rica, uma fazenda que criava já o cavalo marchador. Em Lages. Coxilha Rica, Lages. Já criava há 70 anos. Esse marchador, pelo duro, que não tinha raça, que é o campeiro. Nós tivemos em Coxilha Rica quando saltamos a cavalo, saindo de Viamão a Sorocaba. E ali foi uma das terras que deu um combate muito grande também, né? Pelas revoluções. Mas uma coisa traz outra. Agora, que coisa linda essa trajetória do campeiro aí. Então, é interessante. Então, eu, quando me formei, eu disse, não, essa raça, ninguém sabe que existe. Eu quero ajudar ela a crescer, a se desenvolver. O pessoal saber que existe um marchador aqui no Sul. Não é só um marchador que tem em Minas, que tem em São Paulo.
Então, nós temos uma grande raça aqui, que é o cavalo crioulo. Nossa, o cavalo é fantástico. E nós temos um marchador fantástico, que é o campeiro. Campeiro. E o grande diferencial que eu notei no início desse nosso marchador pro manga larga, marchador, mineiro, que seja, é a aptidão com gado, a aptidão funcional. Então, isso me motivou a fazer. Eu fiz vários campeiraços, se chama. É o campeonato de laço só de cavalo campeiro. Organizei aqui nos pavilhões, na Semana Farroupilha. Agora esse ano não vai dar, mas o ano que vem quer fazer um lá em Esteio. Então, porque eu gosto de cavalo de função, desde o árabe, eu gosto do funcional, do habilidoso, pro cavaleiro. E o campeiro, quando eu iniciei, a primeira égua que meu pai teve, eu tinha árabe ainda, e ele teve essa égua, que ele sempre gostou de animal de marcha. Fomos lá no seu Andes Niconic, compramos uma baia Cabos Negros, terminamos a doma aqui, e a habilidade funcional dela era fantástica. Então, quando eu me formei, eu fiquei, pô, mas isso aqui é um marchador funcional, é um troço diferente, não é só para andar para frente, né? Então foi o que mais me chamou a atenção. Ele tem uma marcha mais, ela não é tão, mais, não é delicado o termo. Nós vamos mostrar, nós temos Temos vídeo aí. vídeos. Vou mostrar. Aninha, por gentileza, vamos ver esses A vídeos. gente vai comentando os vídeos. Né? Isso. É um cavalo de uma marcha muito boa, é do Lauro Costa lá, já falecido, e o filho dele, que foi o primeiro veterinário da associação, o Dirceu Costa. Criação deles, né? Eu Sim. comprei e trouxe esse animal pra cá. Muito bom esse marchador. Animal lindo, hein? É. Não, e olha Então aqui só. nós deixamos para ouvir o barulho da marcha, ó. Ele faz um tríplice apoio. Então ele sempre tá com um pé apoiado no chão. Isso faz com que o cavaleiro não dê aquele soco Não do deu trote, soco. né? Ele Isso aí. vai sentado Vai, como vai na sentado, testa não do esquadrão. mexe, Quer botar um outro vídeo agora, Aninha? Então, Mas o que despacha? não rende. Não, e aí eu fui fazer esses cursos de marcha, né, para aprender como é que é o marcha, que tipo de marcha. Ó, E aqui? essa égua é interessante. Essa é a relíquia da Alvorada. Vou falar o pedigree dela. E porque praticamente a mesma pelagem. É, baia Cabos Negros também. Essa é uma baia gateada. Ela tem a lista no lombo. Gateada. Gateada. Eu vou falar o pedigree dela, porque eu falando o sobrenome, o afixo, eu estou valorizando Aí os é tu, antigos né? criadores. Aqui sou eu, numa cavalgada do mar. Esse ano, 2018, foi. Essa égua foi campeã da Expo Inter de Morfologia e Marcha. Foi o ano que nós abrimos a sede, fundamos a sede do Cavalo Campeiro lá em Esteio, 2018. Eu e o atual presidente da época, o Ricardo Golim. Ah, o Golim. Saudoso e lembrado. Saudoso Golim. Querido amigo. Mas aí vocês estavam na Expo Inter. Esse vídeo aqui foi depois do Expo Inter, no Cavalgado do Mar, que acontece, certo, né? certo. A vizinha Expo Inter próximo ano, né? Foi em fevereiro aqui, porque até a Cavalgada do Mar era sempre feita final de fevereiro, e agora, do ano passado para cá, começou a ser feito final de janeiro. Por quê? Para agregar a gurizada, né? Porque o futuro do cavalo do tradicionalismo são as crianças. Então acabava que em fevereiro a gurizada já estava na aula. Então eles adiantaram ela para janeiro. E aqui com essa égua é muito importante. Mas olha só. É a relíquia da Alvorada. Inclusive, a vez que você foi lá em casa, você montou nessa égua. Ela é filha do Guacho da Lagoa, que é lá do Osni Conic, de Campos Novos. E a mãe é Hipomeia do Carmo, que é a criação do seu Ivadi Conic de Curitibanos. Então é um cruzamento. Mas é fantástica, funcional. Então eu dei essa virada para mostrar a habilidade, que ela responde bem a rédea, ela para, e vira bem, né? Entrava... Morfologia em função. Morfologia em função. E marcha, a marcha dela era muito boa. E em 2016, junto com o Golim, a raça não tinha ainda a aprovação do cavalo tubiano, mas tinha muitos exemplares já, mas quando veio o Ministério, eles acharam poucos animais.
Então não botaram no livro de registro. E nós solicitamos para o Ministério, em 2016 foi aprovado. Então aqui, não é esse, é o outro, aquele preto e branco. Então é um cavalo tubiano, que é o Zorro da Alvorada. Que esse cavalo, ele já faz parte desse novo projeto da associação, que é de pelagens, né? De botar Sim. o cavalo tubiano dentro do... Aninha, mostra para nós o tubiano aí. O preto e branco. Aqui. Preto e branco. Mas é um Esse é o tanque próximo. de guerra esse aí. Ah, tá esse aí, aí, ó, esse tá aí. aí ele. Ah, Esse aqui que é o Zorro da Alvorada. Que esse que eu tenho um sócio, que é o Juarez Pesce. Pesce. Grande Juarez. Eu falo pros caras, ó, meu sócio Juarez Pesce. No Juarez. posto? Não, só no cavalo, né? Eu queria que fosse no posto. Juarez Pesce, nosso amigo. Querido Grande amigo. Juarez Pesce. É um amante do cavalo. É um um amante do cavalo. queridão, um cara humilde, amante do cavalo. Justamente. Tem muita história no lombo de cavalo. Fez muita cavalgada. Mas olha aí, Esse aí já tá em preparo para Expo Inter, né? Você pode ver que eu tô ali meio intertido, mas a ideia é manter a marcha do animal durante 1 hora, sem sair da mesma velocidade. barbaridade. Então ele sobe, desce morro aí, entra asfalto, estrada de chão, sempre mantendo o ritmo. Aí ele tá ferrado às 4 patas, Tá né? ferrado, tá ferrado. Mas é um andar, hein, tio? Um andar. Tu vai ali também. Ah, não, tu vai até. tu não cansa, né? Se nesse ritmo dele aí, é mais ou menos 12 km por hora. Né? Então, tu imagina, se tu fizer 4 horas de manhã, dá quanto? 44 km. 44 quilômetros. Né? Mais 4 de tarde, 88. Então, o animal tem que estar condicionado. É aquela história que você falou, que o cavalo passou mal, ficou ruim. Não adianta. É que nem um atleta. É um né? atleta, justamente. Agora eu ia te falar uma coisa, e isso é importante. Tu, como autoridade, doutor veterinário, porque tem muita gente que às vezes deixa o animal estabulado, não tira de lá, e aí tem uma cavalgada, já pega e vai. Não, é o maior crime que pode fazer, né, para o animal. Tem que preparar, né? Tem que desaguachar o animal. Preparar, porque pode dar um aguamento, laminite, ele perde até os cascos se fizer uma indiada dessas assim. Mas são coisas que hoje o pessoal já está bem. Não, existe uma consciência bem, maior. A consciência tá legal, assim, mas claro, não pode parar de se falar no assunto, porque o condicionamento físico, tanto para o jogador de futebol, para qualquer atleta, é importante. Atleta, né? E o cavalo, como é que ele vai fazer 80 quilômetros um dia? Se que nem tu falou, não sai da cocheira ali há um mês. Tira, solta cavalo, ensina, solta cavalo. Mata o cavalo. Então ele precisa. Então existe uma regra básica, porque eu fui para São Paulo, fiz curso de treinamento de cavalo para enduro. Eu transferi minha faculdade um período em São Paulo, fiquei morando lá na faculdade de Jaguariúna. Daí eu conheci os guri que faziam enduro. 160 quilômetros num dia eles faziam. Velocidade livre. Ali eu fiz o curso de como condicionar o cavalo para esse tipo céu, de... 160 no dia. É mais do que ir a Porto Alegre. Daqui. Galope, E daí, claro, tem vários. Tem de 30, tem de 40, tem de 60, tem de 100, tem de 120, 140. Tem até 160 num dia. Os caras saem às 5 da manhã. Então, existem várias maneiras de condicionar o cavalo. Mas não é assim, né? Começa devagarinho, vai aumentando. Mas que coisa bonita de se ver. E o capricho do homem, né, tia? Eu acho que todos nós, se tu tem mais que cuidar o que tu tens. Quer dizer, nós se orgulhamos do nosso Estado. Estampada aí, a liberdade, igualdade e humanidade. E devemos muito ao cavalo por ter chegado até aqui, né, tia? Devemos. Não, isso aí é... Até a história do Giuseppe, agora tem um filme, né? O Seival. Sim. É um filme que conta a história do Giuseppe Garibaldi. Garibaldi. Não, é muito importante. Legal, Gostei de te ouvir, da chegada
teus avós, eles chegaram primitivamente aqui na Serra na de Serra, Caxias. em Caxias, em Flores da Cunha. E daí vieram para Caxias e dali então abriram uma loja, né? Meu pai seguiu, eu também trabalhei lá uns 15 anos lá e, e depois segui nessa lida de veterinário. E tu veio com muita força, gente. Muita força. Tem feito um trabalho aí grande. Quem fala muito de ti, gosta, é o Padre Mário Scopel, que também é um homem do Lobo do O Cavalo. homem do lombo do cavalo. E nos fala sobre que Essa taça. essa taça. Essa taça, então, ela foi criada em 2023. Na verdade, essa é uma delas, são duas. Uma é para melhor criador da Expo Inter e outra é para melhor expositor. Né? Então, o que é o melhor criador? Melhor criador é o criador que soma mais pontos, né? Com animais de sua criação dentro da exposição. A gente tem várias categorias. Vai os potros desde 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2, 2 a 3, isso é um campeonato. Tem uma prova que eu criei inédita no mundo, que é a Marcha do Cavalo em Liberdade. Então a gente faz uma mangueira lá, cerca, solta um potro por vez e o jurado julga o animal marchando em liberdade. Para mostrar que essa marcha é genética, não é uma marcha feita na mão. Na mão. Essa é a prova dos animais chucros, né? Até 3 anos. Dos 3 anos em diante, então, nós temos a morfologia, nós temos a prova de marcha, né? Que é mais ou menos 1 hora marchando, como a gente estava mostrando ali. E nós temos provas funcionais, que essas provas funcionais, elas englobam um giro sobre pato, um esbarro, uma escramuça livre, né? A gente mostra também a troca de mão do cavalo campeiro no galope, porque não é só chegar ali e marchar. Vai Certo. precisar lidar com o gado, ele tem que ir para o galope. O cavalo bom de função marchador, ele tem que ter uma transição suave entre a marcha e o galope. Ele tem que estar marchando, tu cutucou ele, não fica, Claro. né, se atrapalhando todo e não vai. Tem que ser rápido e suave. Então ele transita para o galope, muda de mão, né, para, apeia, monta de novo, mostrar a mansidão. Coisa, Cassiano. Cassiano, tu sabe que esse amor por esse animal, o cavalo, quanto mais tu avança, mais tu te apega. Tchê, esse cavalo, ele nasce um pouco maior que um gato, mas o espírito dele é do gato, rápido, Ligeiro, ligeiro. ágil, né? Porque ágil. o cavalo, ele é um animal que é presa. Ele não é predador, ele é sempre presa. Então ele tem que estar pronto para fugir. Então o que pega ele? O próprio homem, ele tinha medo. Depois foi se domesticando com o homem. Mas o leão, o leopardo, onça, tigre, isso tudo são predadores do Do cavalo. Né? cavalo. Mas um outro detalhe, agora tu falou uma coisa, e qual é o mistério do cavalo da matriz parir à noite? É que à noite uma parte do dia que é um pouquinho mais fresquinho, é mais calmo, né? Ela fica mais escondida, reservada. Porque se tiver um predador à noite, é mais difícil de encontrar ela, né? Mas a égua também pode dar cria, se sentir segura durante o dia. Durante o dia. Hoje é que nem o pessoal fala também, o cavalo dorme, deita para dormir, deita para dormir. Mas se ele tivesse se sentido seguro, né? Se ele estiver no campo, tu vai ver que pode ter 2, 3 deitados, mas tem o sentinela aqui, sempre cuidando, pastando, olhando, né? Então eles são de manada, eles gostam de viver em sociedade em manada. Geralmente a égua mais velha é a professora dos potros, né? E tem o garanhão-chefe ali. Tem o líder, né? Tem o líder, é. Então eles gostam de viver em manada. E um cuida do outro, né? Porque o predador é o maior inimigo do cavalo. Cassiano, se, por exemplo, a pessoa que quer comprar um cavalo,
a parte da doma, tu já entrega domado. A gente tem... Vende em qualquer idade, né? Desde do desmame, a gente entrega manso já, de buçal. Então, o pessoal que quer comprar um potrinho, quer comprar uma matriz, uma égua prenha, quer comprar um cavalo domado, pronto, temos, né? Cavalo domado há mais tempo, menos tempo. Isso tudo temos. E se a gente não tem, a gente indica. Eu, como técnico, eu conheço vários criadores, então a gente se ajuda. Porque a gente quer servir o pessoal, que o cara vem procurar um campeiro e que saia com um campeiro de fato. Então, às vezes, eu não tenho o cavalo que se enquadra com a tua expectativa. E eu não posso te deixar mal. E eu, como também não comerciante, quero ficar mal, criador, porque- não quero te deixar mal e não quero... Né? Tu também não Entendi. pode ficar mal. E outra, se eu vender um cavalo para ti ou para Aninha aqui, Pra ou para Ana. qualquer um, eu dou garantia. Porque o cavalo ele tem muito de tu formar uma parceria com ele. Entendeu? Um conjunto. Às vezes esse conjunto não dá certo. Eu não me adaptei com o cavalo, não tem problema. Traz ele aqui, escolhe outro. Que tu te adapte aí. Consciência. Eu faço esse trabalho. Outra, tu é da doma charrua, primitiva, ou tu é Racional. racional? Não, eu não sou a favor nem contra nenhuma doma. A que eu aprendi é a doma racional. Racional. Mas eu Não, mas acho... isso eu sou o advogado do diabo, por isso que eu... Isso. Não. Eu não falo mal de nenhuma. E, claro que eu não gosto que espanque animal. Sou contra. Hoje a doma charrua, a doma antiga, de amarrar o bocal na boca, ela é uma doma do índio. Não tinha recurso. Justo. O que tu vai usar? Vai usar um couro, que é o que eles tinham. A doma racional é um ferro. Se tu pensar, é pior o ferro do que o couro. Justamente. Só que o índio montava no cavalo e saía corcoviando. Então, para ele parar, ele surrava o cavalo. Né? Mas a educação Ele que se queria mais tinha... era rasgar o Rio Grande no meio, se precisasse. Não, mas era bruto, né? Por isso que eu sou consciente. O que eu acho? Não importa a doma que tu faça, o importante é onde tu quer chegar. O que tu quer fazer? Eu quero laçar. Pode usar qualquer doma, desde que tu chegue lá. Eu acho que é por aí. Mas isso é muito bom, essa linguagem nossa, porque tem muita gente que acha que tu, que solta cavalo, monta cavalo, tu está judiando do teu cavalo. Jamais tu faria isso. Bah. Né? Quem ama esse animal jamais vai fazer uma coisa dessa. Né? Quer dizer, primeiro come o meu cavalo, para depois eu comer. Né? O pessoal que é meio desinformado acha que andar a cavalo está judiando. Não, a gente está preservando uma tradição, um animal. Porque se ninguém montasse mais a cavalo, o que seria do cavalo? Por favor, isso é que eu estou falando, vem em encontro a, inclusive, pessoas que se dizem esclarecidas e que vêm atacando muitos no Rio Grande do Sul, falando sobre as festas campeiras, às vezes os rodeios. Para aí, não diz besteira. Vá ver primeiro como é que se trata um animal para depois tu falar. É o nosso caso, nós conhecemos, nós sabemos como é que é. Não, vou dar um exemplo. Vai num rodeio, o cavalo tem uma tenda para ele, com um saco de alfafa. Às vezes o cara não tem dinheiro para fazer um rancho lá, mas ele vai lá, tem alfafa dele, tem aguinha, bota uma serragem no chão, tá lá no rodeio, o cavalo tá passando bem. E se esfriar, ele bota até a capa no cavalo, né? Capa, tudo que tem direito. Pois é. Então, e acho que isso o pessoal não precisa se preocupar, porque... Mas isso é importante que nós fale isso, porque tu és uma autoridade sobre esse animal. Eu sou um amante. Nós cortamos grande parte da América Latina. Mas é importante que nós mostre para quem é desinformado. Essas cavalgadas longas jornadas, assim, que vocês fizeram, eu sei que é difícil, mas... vou usar o mesmo... Não, os cavalos têm o dia de descanso, tem, às vezes, troca de cavalo, para que ele não sofrer, às vezes ele vai embarcado, para existir um rodízio. Justamente. Então, a gente cuida muito. E para não sofrer, muitas vezes, Cassiano, tu sabe disso, nós saltávamos
e fazia um percurso a pé, puxando o cavalo. Nossa, a pessoa se refaz. É um alongamento. Um alongamento. Porque para o cavaleiro também não. É mais fácil para o cavalo do que para o cavaleiro. E justamente. É que nem aquela história. O cavalo não pode ir direto numa cavalgada longa sem preparo. E o cavaleiro também não. Claro que não. Dá uma febre no cara, o cara fica uma semana ruim. O cara que for fazer a cavalgada tem que se preparar até psicologicamente, né? Psicologicamente, por favor, fisicamente, não. Fisicamente. Não é um brinquedo, um troço. É um brinquedo. Mas nós vamos para o nosso espaço cultural porque estamos fazendo pátria. E pátria se faz assim, evocando e valorizando aquilo que nós temos de bom e de puro, porque o Rio Grande do Sul tem cultura própria. O programa Mais Tradição está valorizando o que temos nesse Brasil Grande do Sul. Decida teu mate, porque voltaremos já. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ourofert Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas duas empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OuroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofert não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Eu fui parido a lo largo e recebi o encargo de defensor da querência e conservo a imponência dos caudilhos do passado que viveram na querência e que sempre serão lembrados em gloriosas reverências. Hoje estamos recebendo Dr. Cassiano, médico veterinário, e nos mostrando e valorizando uma raça de cavalos brasileiro, cavalo campeiro. Cassiano, eu sinto nesse momento o Golim não estar presente conosco. Ele está no outro plano, mas eu sei que ele seria um dos primeiros a estar aplaudindo, porque também ele tinha um apego muito grande pelo cavalo
campeiro, né? E eu conheci lá com vocês um bagual, um tordilho. Que cavalo, que pintura de cavalo. Cara. Aquele é o Marlboro da Alvorada. É filho do cavalo do Garanhão que o Golim tinha, que era o Argento do Prado. O afixo do Golim era do Prado. Grande Golim, saudoso, presidente da Festa da Uva. Da Festa Nacional da Uva. Entre outras coisas, presidente do Cavalo Campeiro. Ele dizia, ô Maíra, eu gosto quando tu diz a Fazenda Grande dos pavilhões da Festa Nacional da Uva. Era um chavão que nós Não, queríamos. mas tu tem cara chavão, não sei a tua mente, como é que tu guarda tanta poesia, tanta coisa, né? E agora tomar um mate assim bem feito por ele aí é uma honra, né? Estar aqui no programa. Não, a honra é nós e te receber aqui e dizer de alta e viva voz, agradecer pelo trabalho que tu vem desempenhando há anos, por esse apego, por esse estoicismo. E está aqui na Serra e estamos falando sobre esse animal. Nós só estávamos falando sobre essa taça. Pois é, então, essa taça está comigo há 3 anos. É uma taça itinerante. Foi lançada em 2023. Essa é de melhor criador. Eu tive a honra de recebê-la 3 vezes, na Expo, 3 anos na Expo Inter. Porque, por exemplo, ano passado, ela veio a mim. Eu só expus uma égua, criação minha. Olha. Como que eu ganhei o troféu? É porque eu vendo coisa boa e tinha expositores expondo aqueles cavalos lá, ganhando prêmios, criação minha. Olha Então, aí, que eu acho que o orgulho. criador não é só criar para ele, é criar para os outros. Então, Criou para o mundo. para o mundo, porque meu intuito é ajudar a raça a se desenvolver como veterinário. Então, eu não quero ser criador, estou sendo criador. Né? Estou sendo criador para melhorar geneticamente enquanto eu posso. Mas Aqui consciência. se alguém quiser assumir eu tenho animais à venda, fico só de técnico. É mais fácil, só dou assessoria. Mas tem outros criadores muito bons, né? Que a gente compete, né? Não é só eu. Tem Paulo Tadeucci, tem Silvaninho, falecido, que agora é a Natália Teixeira. É Entre filha. outros. A Natália é Natália filha. é filha do Silvaninho. Vem muito pessoal de Santa Catarina, o Franciano, a LC, o Neco. Bom, Eles vão estar competindo ali. Eles vão estar competindo e vão estar nos É, assistindo. e vão participar Pelo mais conosco tradição. no domingo, se Deus quiser, tu vai estar com nós no teu programa lá na Expo Inter. Nosso programa. Primeiro domingo. A maior rede de rádio do sul do Brasil, mais nova, vai estar lá na sede do Cavalo Campeiro. Lá no Parque Assis Brasil. Parque Assis Brasil. Isso aí. Tá, então temos essa taça, que é a minha, né? Que esse ano eu vou ter que passar para alguém. Ou vou defender. Ou defender o cinturão. Justamente. Tá. Esse aqui que eu trouxe também é um troféu muito tradicional da raça, né? Mas esse aqui foi da exposição o ano passado, que teve em Curitibanos. Então, ano passado teve uma exposição, 2025, que é uma exposição tradicional deles lá. Já foi a nacional. Esse ano a nacional do Campeiro vai ser em Lages. O ano passado foi na Expo Inter. E no próximo ano, então 2027, será em Curitibanos de novo. Ah, de novo. Essas 3 maiores exposições, então ela vai... Tu falou, em Lages vai ser quando? Vai ser em outubro. Ah, em outubro. Inclusive, nós vamos ter um leilão lá. A Mariana Becker, nossa presidente. Então, junto com o Paulo e o Lucas... A Mariana Becker ela é a presidente do Cavalo Campeiro, reside em Curitiba. em Curitibano. Curitibano, criadora de lá. Então a gente está organizando Mas quem sabe. um leilão. Mas fica no ar aí. Quem sabe traz a Mariana aí, vamos fazer um programa. Ah, não. Eu É acho que na Expo Inter ela vai estar. Ah, ela vai estar lá? Vai estar lá. Não, então nós vamos fazer Então, claro, a gente chega nesses pontos, tem que agradecer a muita gente, né? A nossa família, Deus principalmente. Mas tem muito criador, muito amigo, gente que nos vendeu animais bons, né? Criadores antigos. Eu sempre falo que o cavalo é um elo fraterno, né? Então, falando desse troféu, é uma égua do meu pai, que o ano passado é a Águia da Alvorada, é uma baia ruana que se sagrou grande campeã de morfologia e campeã de marcha na exposição em Curitibanos. Então, isso aqui, para mim,
não é só o troféu, é a certeza de que eu cheguei à vitória dentro da raça. A gente começou faz 2010, mas conseguimos comprar animais bons de criadores antigos para dar continuidade, né? Que coisa boa. É isso aí. E esse ano ganhou uma outra égua criação minha, que eu vendi já. E foi o melhor exemplar da raça também, que é a égua do Pedro, o Pedrinho, que esteve com nós lá, que é um criador aqui de Flores da Cunha, está se formando em veterinária também. Conheceu o É, Pedrinho lá. esse ano ganhou do Pedro. Mas é criação minha também a égua. Então, a gente fica muito feliz, né? Chegando nesses pontos, né? Nessas vitórias, né? De pessoais. Que a gente luta por isso, para ter animais melhores, ter animais bem conformados, de bons aprumos, de resistência, de boa marcha, boa índole, mansos, né? Funcionais. Então, não é fácil chegar lá. São vários requisitos. E o Pedrinho, ele começou a andar comigo com 8 anos, porque eu também tenho uma hotelaria lá em casa e eu dava aula de montaria. E ele começou a andar com 8 anos, foi crescendo, foi desenvolvendo. Hoje é um dos melhores apresentadores de campeiro da raça. O Pedrinho saltou lá a cavalo, aquele dia que o Jamirto esteve conosco, né? Isso, Jamirto Benassi, nosso abraço, nosso carinho. Vai nos apoiar lá, comer uma carne com nós Vai na estar Esteio. lá, Esteio. Ele tem uma propriedade em Encruzilhada. Cruzilhada do Sul. E Encruzilhada também tem cavalo campeiro, né? Também tem. Então, isso é importantíssimo, esse momento aí. O Rio Grande do Sul, o Brasil tem que saber dos grandes valores que tem a terra aí. E uma coisa importante, assim, que é bom o pessoal saber, é que o cavalo campeiro, como todas as raças nacionais, principalmente, né, são raças jovens. O campeiro, eu acho que é a mais jovem, né? O crioulo começou em 1935, então não tem 100 anos o nosso cavalo crioulo. Sim. O campeiro em 75, então 50 anos. É metade, mais ou menos a metade do crioulo. A tua idade? A minha idade. Pois é. Tu não chegou ainda nos 50, cara? Não cheguei, 49. Não, então, campeiro é mais antigo. Campeiro é mais antigo. Não, campeiro de registro, né? Sim, de registro. Porque uma coisa é a raça existir ali, outra é começar a registrar o nome do pai, o nome da mãe. Tá. Então, dessas raças nacionais, como é que elas começam? Como é que eu vou fazer isso aí? Não. Ela vira pura por avaliação técnica. Um veterinário técnico vai lá, mede a cernelha, mede a cabeça, mede a espessura do tórax, das canelas, né? Mede a altura da cernelha, da garupa. Então, e tudo isso vai ser constado. O nome do animal e a idade. Mas a idade, não tinha nada de registro. Vamos botar uma idade lá, olhando pelos dentes, a gente faz uma expectativa de idade, né? Então, começa assim uma raça, qualquer raça. Crioulo, manga larga, quarto de milha, campeiro. Isso se chama livro aberto. É o primeiro livro. É o que vem do nada para começar a ser registrado. Depois, hoje, né, tem o DNA. Então, também a gente tira uma amostra da cola, que vai ser o exame de DNA, que depois esse animal que foi registrado no livro aberto, que é o primeiro livro, vai ter os sucessores desse animal. Ele vai ser o pai, mãe de outros, avô, avó, isso tudo vai ser registrado. Então começa assim uma raça. Mas o campeiro hoje, pela falta de informação, nós não quisemos fechar o livro. O que isso quer dizer? Que ainda, se tu tiveres um animal lá do teu vizinho, do teu amigo, lá no campo, lá em Jaqueirana, lá em Bom Jesus, qualquer município aqui da Serra, que tu ache que está dentro das características do campeiro, que seja marchador, me liga, me chama, me manda um vídeo, vou lá visitar para ver, porque a raça tem interesse de botar esses animais de genética antiga ainda, o que a gente conseguir, para dentro da raça. Poxa, importantíssimo isso que está falando.
Por quê? Porque a gente precisa de uma heterozigose nas raças. O Manga Larga tinha o livro fechado, reabriu o livro. Porque sabia que tinha uns criadores que não registravam. Não, mas nós precisamos daqueles animais. Solicitaram ao Ministério para poder abrir de novo, para poder botar alguns animais, porque daí tu consegue, com heterozigose, que seria diferentes linhagens de animais, chegar a um objetivo melhor do que tu fazer muita cruzamento entre si, né? Sim, Que daí começa a afinar o sangue e já não é tão legal. certo. Então, Cassiano, outra coisa que eu quero te perguntar, uma curiosidade. O campeiro tem animais que procuram sempre banhado, água, problema casco. de casco. Quando nós cruzamos o Pantanal, um dia, os Cavaleiros da Paz, eles lá queriam saber, preocupados, porque o próprio animal, ele busca a proteção dele, né? Você está me entendendo? Sim. Da parte de casco De casco, sim. na água. Uhum. Dizer, O que acontece? Se o animal ficar muito dentro da água, vai amolecer o casco, né? Então ele acaba se machucando se amolecer muito o casco, porque o casco é a unha do cavalo é o sapato dele. o sapato dele. Então, se estiver muito mole, vai machucar ele. E a sola do casco, ela não é uma unha, mas ela também é feita de um tecido, um material parecido com a unha, né? A unha. Queratinado, né? Que protege o casco. Então, se ele estiver muito úmido, acaba ficando mole. O que acontece com esses animais pantaneiros? Eles já têm uma resistência para a água. Então, eles aguentam um terreno alagadiço. Cria, né? Se cria uma eles criam, resistência. né? Por isso que, como eu falei, as raças elas são de regiões geográficas, adaptadas, aclimatizadas, se falava uma vez. Exato, justamente. Então é interessante, né, isso aí. Não, é importante, porque eu acho que até, se está na água, eles devem crescer até mais, né? É tipo uma unha de uma pessoa. Tipo uma unha. Então, claro, vai sair da água, vai caminhar. Então, por isso que existe os casqueamentos e ferrajamento, né? Então, é muito importante isso aí hoje. Os primeiros animais que eu comprei lá do seu Osni Koenig, de Campos Novos, ele disse, não precisa dar muita ração e não precisa ferrar. Mas como? Não vou ferrar. Não precisa ferrar. Minhas éguas é tudo casco duro. Chegou aqui, né? Nós ferramos, né? Mas o que ele quis dizer que para andar na região deles lá de campo, não precisava, que eles eram climatizados, adaptados àquela função dentro daquela região. Mas aí vem da região para região, né? Isso. Por exemplo, lá na Argentina, tem animais lá, cruzamos a Argentina, tudo foi forma a cavalo, e os cavalos deles, muitos eles não usam mesmo ferrar, como nós ferrávamos. Mas a podologia hoje no equino e no gado também tá sendo feita, né? Então a gente vê uma evolução muito grande disso aí, que antes não se falava, como a odontologia, né? A odontologia no equino, tu resolve vários problemas. Às vezes o animal não está comendo direito, tu vai ver, ele é o dente que está machucando. Quando ele mastiga, morde a bochecha por dentro, machuca, daí ele começa a comer menos, vai lá, enche a boca de ração, enche a boca de água para amolecer a ração. Eles têm as fugas, mas então a gente a gente lixa os dentes por dentro, né? Faz um processo de lixagem, tem a manual e tem a elétrica. Tem profissionais já hoje que trabalham só com isso, como ferradores, para melhorar a vida do animal. Então, isso tudo, às vezes, o pessoal que fala que a gente está ajudando os animais não sem sabe, saber né? o que estão falando, né? Não sabe, né? Tu falaste uma coisa, a parte de ferragem, plumação, isso é muito importante para o animal, né? Muito importante, né? Porque não tem como tu desenvolver um esporte de qualidade se tu não tiver um bom sapato. Correr bem, ser um corredor de maratona, tu vai ter que ter um tênis adaptado à tua função. Né? Tu vai ter que ver se tua musculatura, se tua ossatura está bem para poder executar tal função. Então, isso tudo que a gente observa nas provas de morfologia, vê a estrutura óssea, né? Vê a musculatura, vê as angulações.
para ver qual é o animal que tem uma passada maior, que vai render maior terreno em menor tempo. Então, esses são detalhes todos que a gente Isso aí precisa. transformando os boletos, né? Porque o casco existe um ângulo, né? Claro que o ângulo principal é o ângulo do animal. Então, o ângulo do casco geralmente acompanha o ângulo da paleta, tá? Existe um ângulo que os ferradores usam que ele é básico, mas se tu fizer a olho também, tu acerta o ângulo no casqueamento. Então, a altura do boleto, né? Eles não tem que ficar na mesma altura, na parte de trás, não pode ser muito achinelado, senão ele faz muita força para tirar o pé do solo. Então, são pequenos detalhes que ajudam muito o animal na hora que ele vai executar os movimentos dele. Então, as coisas não são assim. Hoje, nem dá para ser assim muito largado, porque hoje a informação ela se universalizou com a internet, né? E não tem como tu fazer nada sem ser um profissional bom no assunto. Tchê, isso aí, hoje nós temos uma aula contigo aí muito importante. Muito importante. O cavalo campeiro está em destaque. E agora na Expo Inter, tu está apresentando lá Não, provas vamos levar também? animais, né? Eu vou trabalhar lá como técnico na admissão dos animais da raça campeira. Então, o que que é a admissão? Quando eles chegam, a gente compara os registros com os animais para ver se não tem nenhum erro. A gente faz uma medição antes de entrar nas provas funcionais. Depois, quem vai julgar a prova, o nosso jurado vai ser o João Ricardo, que é um veterinário, também é técnico do Percheron e do Crioulo e do Campeiro. Vai ser o nosso jurado, né? Ah, e por trás de tudo isso tem uma equipe, né? Que eu vou com 10 animais. Desses 10 animais que vão para esteio, esses 10 estão lá em casa. 4, 5 são meus, o resto são de clientes. Então eu trabalho com centro de treinamento também. Então esse centro de treinamento tem uma equipe que vai desde o Johnny lá, que limpa a cocheira, Sim. tem o ferrador, o Dejair, tem o preparador dos animais, que é o Telê, então tem o Pedro, Todos que me eles são ajuda. Todos importantíssimos. são Todos são importantes. importantíssimos. Se o Johnny, que limpou a cocheira, que foi tratar, errou os horários, não deu, nós não vamos chegar no objetivo que a gente quer. O Cassiano vai lá, olha, não, bota mais alfafa nesse, tira desse. Então, todo dia eu olho os animais para chegar lá num padrão que a Expo Inter exige, né? Que é a maior feira agropecuária da América Da Latina. América Você Latina. não pode chegar lá com cavalinho peludo, né? Então, outra coisa, tem o Cristiano. O Cristiano, eu conheço ele há 35 anos, desde o tempo do árabe. O árabe a gente tinha uma tradição, a gente tosava o pelo de todo cavalo. Porque é que nem tu ir no baile barbudo. Pode tosar e chegar com a barba, cabelinho na régua. Ou tu vai barbudão, ou passa tesoura mal e mal. Justo. Então, tudo é uma questão de preparo. A gente não gosta de chegar lá aparentando que foi tosado. Então a gente tosa todo o pelo dos que precisam, 1 mês, 2 antes, dá banhos especiais com produtos para voltar a brilho do pelo, né? Faz toda Cuidado uma com o relógio. técnica Técnica. para chegar ser bem apresentados, né? Também é uma das maiores apresentação, né? Essa Expo Inter, que você falou aí, do mundo. É. Né? Mas, e quem quiser fazer parte, tu tem treinamento, se quem quiser montar cavalo, quer aprender, saltar cavalo. A gente tem uma hotelaria de cavalos, né? E venda de cavalos. A gente dá aula também de montaria para quem quiser, né? Aprender, que não sabe. Se quiser só hospedar o cavalo ali, pode hospedar. Se quiser comprar com nós, deixar ali. Aí vai evoluindo, que se quiser ir para exposição. Que nem em 2021 tem a Juliana. A Juliana é filha de um amigo meu, Graxa. Um abraço para vocês. Comprou uma égua muito boa, nossa, minha, né?
E eu já fazia anos que eu dizia, não, essa égua vocês têm que levar para exposição, porque é uma égua boa, merece. Daí veio um outro técnico, o João, também, ali em casa, um dia me visitar, falou para ela, até que um dia eles levaram. Chamamos um jurado de Pernambuco, especialista em cavalo marchador, veterinário, técnico, e ele é jurado do Campolina, Do Campolina, né? do Manga Larga Mineiro e do Paulista. 3 raças. E também começou a julgar o campeiro. Seria o nosso professor ali, maior dos técnicos, né? Que o cara é fenomenal. Foi julgar, tinha a égua da Juliana lá. Começou em 5º lugar na fila. E o Pedro Luca apresentando. Foi bonito de ver, né? Passa pra frente. Porque daí eles botam um atrás do outro e vão girando. Daí o jurado fica olhando. Tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aquela égua passa pra frente, passa pra frente, passa pra frente. Nós vimos, tava em primeira égua. Nossa, a Juliana ficou numa alegria. Imagina. Foi a grande campeã de esteio. E você já vinha dizendo para ela, Leva. leva. E aí ela nos ouviu e o cara coroou. Mas que bom, cara. Então, eu como criador, vendi o animal para ela. Fico feliz em ver a satisfação do cliente, né? Mas Esse que é o imagina, mais importante. Imagina. Mas, Cassiano, e tua visão como médico veterinário hoje, no Rio Grande do Sul, tivemos problemas, muitas vezes, de doenças, mas como é que está esse lado? Então, acontece o seguinte, a gente teve o problema do morbo, né? E anemia infecciosa. E a outra seria a influenza equina, que é uma gripe que dá nos equinos. Sim. O morbo é uma doença que existe desde 1919. Começou um surto em São Paulo. E daí que começou a faculdade de veterinária no Brasil, em São Paulo. Por causa que deu um surto de morbo no ser humano, é uma zoonose. Então, o morbo voltou, foi sacrificado muitos animais e tal, há uns anos atrás. E agora, acho que está livre de morbo. O que acontece, na minha opinião? Os animais também criam... o sistema imunológico cria defesas. E criou para o morbo. E para o ser humano também. Não se vê mais nenhum cavalo nem dando gripe, sintoma de morbo. E nenhum ser humano morrendo de morbo. E foi sacrificado muitos animais. Por causa dessa lei antiga. Então eu achei... Foi um crime, assim. Eu disse para meus clientes, se nós pegar um dos que eu faço exame frequentemente com morbo, eu não vou deixar sacrificar. Vamos fazer exame nos Estados Unidos, na Europa, o que for. Buscar não recursos. vamos sacrificar. Porque não existe mais isso aí. Só que a lei mandava fazer. Então agora, graças a Deus, pararam com o morbo. Tá barato. Tá barato. E a influenza equina. E daí o que eu ia relacionar com o morbo? A Covid. Olha quanta gente morreu de Covid. Justamente. Olha como é que foi. Foi vacina, foi isso, foi aquilo. Tá, mas poucos anos, né? Já criamos uma resistência. E o animal é a mesma coisa. O ser humano são adaptações, né? Alguns morrem, se sacrificam e os outros vão criando resistência. Então, o mormo já existe essa resistência. A anemia infecciosa ainda tem a lei, se tiver, sacrifica. Também é uma coisa que eu acho que as autoridades deviam observar, ver melhor quais os sintomas, o que dá para fazer, porque às vezes não é assim. E a influenza equina é uma gripe que já tinha sido erradicada do Rio Grande do Sul, voltou há uns anos atrás, ainda estava em exigência da vacinação com o prazo de 1 ano, uma vez por ano tem que vacinar, mas eu acho que já está livre de novo. E aconteceu que os laboratórios não conseguiram mais a matéria-prima. Então, não tinha mais ninguém no Brasil fabricando a vacina. Eles se obrigaram a parar com a influenza. Então, a vacina da influenza agora também está liberada. Então, o que vai precisar para o animal que vai para a Expo Inter?
exame de anemia infecciosa, um atestado veterinário de que o animal está apto, vai precisar uma cópia do registro do animal, e eu acho que é por aí. São as 3 exigências principais, né? E a guia de trânsito animal, Isso para Expo Inter. para poder entrar com o animal na Expo Inter. E as partes de cavalgadas do Rio Grande do Sul? Não, também as exigências são as Quer mesmas. dizer, hoje só do Rio Grande, não, do Brasil. Porque Do tem Brasil. muitos, né? As exigências hoje são as mesmas, estão as mesmas no Brasil inteiro. Mormo foi tirado, nós temos a anemia infecciosa, a influenza também está em espera em função dessa falta no mercado da vacina, então está liberada. Então estão exigindo só o exame de anemia infecciosa equina, que dura 6 meses para dentro do estado. Se tu for circular com o animal dentro do estado, tu precisa tirar uma guia de trânsito animal. E para tirar essa guia, tem que ter o exame de anemia, que ele é válido por 6 meses dentro do estado, e para sair do estado ele é válido por 2 meses. Entendeu? Nós temos 2 laboratórios que fazem o exame em Caxias e temos um em Farroupilha. A gente está bem assessorado. E alguém que tem um cavalo, o que tu gostaria de dizer para eles sobre o cuidado, sobre a maneira, tu Manejo. como médico veterinário? Não, eu acho que tem que tratar o cavalo como ele merece, né? Não deixar faltar nada. Também não precisa bajular muito, porque o ser humano é ser humano. Dá para tratar o animal como filho, né? Claro. Porque eles são mais resistentes, né? Mas é um baita esporte, saudável. Hoje eles estão descobrindo que o batimento do cavalo influencia no comportamento do ser humano, né? Então, são energias que circulam ali. A ecoterapia Eu ia te falar da ecoterapia. está em uma baita, né? Baita explosão. O pessoal tem usado muito para tratamento, tanto psicológico como problemas físicos de pessoas, né? É isso, É isso. fantástico. Né? O cavalo é... Eu Tudo vi, bom. eu vi pessoas da ecoterapia, a evolução do ser humano. E o animal parece que cada vez se identifica Interage, mais. né? E reage. A interação é muito interessante. Uma simbiose. A simbiose. Cassiano, chegamos no final da nossa cancha reta, do tempo e do espaço, mas quero te dizer de alta e viva voz, te agradecer, te parabenizar mais uma vez e dizer que o programa Mais Tradição está contigo. Estamos abertos para mostrar e valorizar o que tu vem e te propôs há muitos anos. Mostrar que o cavalo campeiro é uma raça desse Brasil Grande do Sul, com muito garbo. Parabéns a ti e toda a tua equipe. Obrigado, Omair, obrigado à rádio mais nova pela oportunidade, né, de estarmos aí, podendo divulgar um pouco do nosso trabalho, e essa raça maravilhosa que é nossa está aí, né, na Serra, no sul do Brasil, e convidar a todos para ir nos visitar e nos prestigiar na Expo Inter, conhecer o cavalo campeiro. Nosso julgamento lá vai ser dia 1º, na terça-feira, vai ser o julgamento de morfologia e marcha. Aí na quinta-feira temos a prova funcional. E Tá aí, ó. tá aí o cartaz. O cartaz. E que cartaz lindo, hein? Ficou joia, né? Olha essa taça ali, ó. Essa é a taça itinerante aí, que botamos aí para dar vontade nos criadores de trazer mais animais, né? Para mostrar a sua criação e competir junto com os outros. É uma competição saudável, né? Isso a gente faz para movimentar a turma. Vamos ficando por aqui e agradecemos a Ouro Fértil, que nos dá o sustentáculo maior para que possamos valorizar, mostrar e agradecer a Ouro Fértil por essa integração, essa simbiose do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.
Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.